E o tema da nossa mensagem hoje, Jesus, o presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, fala sobre Deus doando, entregando o seu Filho. Jesus nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, e assim ele recebe de Deus o nome que se encontra acima de todo nome. Nessa conversa de João 3 com Jesus e Nicodemos, Jesus está conversando com esse homem religioso, esse homem dedicado, a respeito do novo nascimento, nascer da água, nascer do Espírito. E ele fala então sobre a redenção, a obra da cruz. Ao participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, nós temos que entender que Jesus é o presente de Deus. Porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom é presente. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Jesus se fez carne, foi obediente até morte, morte de cruz, pagou um alto preço e cumpriu ali a linda profecia de Isaías. Verdadeiramente ele levou sobre ele todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quero ler então com você nessa mensagem, Jesus o presente de Deus, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa mensagem, Jesus, o presente de Deus, é a salvação de Deus. Pedro, em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz que não existe outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual nós seremos salvos. O próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Paulo, falando com Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,5, diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo, homem. O Deus que se fez carne, que na cruz pagou um alto preço. Esse é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, pois nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Esse é o perdão de Deus na sua totalidade, essa é a misericórdia de Deus, essa é a bondade de Deus, a graça, a salvação de Deus. Mas nesse texto de Romanos 6, que nós acabamos de ler, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado. Porque há caminhos que para o homem parece ser bom. O homem pensa, não, esse é o melhor caminho. Eu vou me dedicar a essa religião. Eu vou andar nesse caminho. Só que muitas vezes o caminho da religião humana tem a falsa aparência da piedade, mas nega o poder de Deus. Nega que somente Jesus é verdade. Somente Jesus. Não é um debate religioso. Qual é o Deus maior, o Deus melhor? Não, só existe um Deus. Só existe uma verdade, só existe um caminho. É sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. A mensagem é forte, é radical, mas essa é a mensagem de Deus. E esse pecado, no singular, porque muitas vezes a religião do homem quer tratar com os pecados. O religioso, ele quer olhar a manifestação do pecado singular na prática de pecados no plural. Mas o pecado no singular é a rebelião do homem, o homem não aceitar essa verdade soberana. Só Jesus é caminho, verdade e vida. Não existe outro nome. Não é Pedro, não é José, não é Maria, não é nenhum outro nome. Somente Jesus. E o Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O pecado é não crer em Deus. E Deus se manifesta em Jesus. Lá em João 10,30, Jesus fala, eu e o Pai somos um.
Lá em Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo diz: nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Lá em João 14, quando o discípulo chamado Filipe disse para Jesus: Jesus, mostra o Pai. Jesus respondeu: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o pecado, no singular, é a rebelião do homem em não aceitar Jesus como único caminho. Aí o homem que tem esse pecado, é como se o pecado fosse uma árvore. A rebelião é o pecado natural. Não se deixar dominar pelo senhorio de Cristo. Não aceitar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Único e suficiente Senhor e Salvador. Aí o homem que comete esse pecado, se rebela contra Deus, dá as costas para Deus, aí vai nascer outros pecados. O alcoolismo, as drogas, a prostituição, a mentira, o engano, a ira, o homicídio. Aí são muitos pecados no plural. Consequência do pecado no singular. E a palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. E o salário desse erro é a morte. Se o homem não se rende ao senhorio de Jesus, se o homem não aceita que somente Jesus é caminho, verdade e vida, ele erra o alvo, ele erra o objetivo, e ele permanece na natureza de Adão. Lá em 1 Coríntios 15, 44, 45, a palavra de Deus fala isso para nós. Quero até ler para você na Bíblia, e é bom que você anote, que você confira os versículos para deixar não apenas o pregador falar com você, mas deixar a própria palavra de Deus falar com você. 1 Coríntios 15, 44 diz assim: semeia-se no corpo animal, no homem natural, porque o homem natural, segundo a ciência, é um animal que tem consciência. Semeia-se então nesse animal, e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O homem natural, o animal consciente, quando ele se converte, ele deixa de ser corpo animal para ser corpo espiritual. Aí no versículo 45 de 1 Coríntios 15, Paulo explica isso melhor. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O homem natural vive das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus instintos, como um animal. É um animal que tem consciência, um animal que tem uma certa inteligência. Não que os outros animais não tenham inteligência, mas o homem tem uma inteligência a mais. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O homem natural, natureza adâmica. O homem nascido de novo, como Jesus fala com Nicodemos, nascido da água e do espírito, ele se torna um espírito vivificante. O último Adão, Jesus, não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Nascer da água e do espírito, através do presente de Deus, Jesus morrendo e ressuscitando na cruz, nos leva ao dom gratuito que é a vida eterna. Eu deixo de ser uma alma vivente e passo a ser um espírito vivificante. Essa é a vida no espírito. Quando Jesus fala em João 10, 10 que ele veio trazer vida e vida com abundância, vida zoe, vida no espírito. E aquele que andar no espírito não vai cumprir o desejo da carne, porque carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Esse é o salário do pecado, a vida natural, a vida da carne, a rebelião contra Deus. O homem não quer se sujeitar a Deus, não quer se submeter à vontade de Deus. Por isso Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O salário do pecado é a morte física e a morte espiritual, a condenação eterna. A Bíblia fala muito bem sobre isso. A Bíblia nos mostra isso de uma forma muito clara, quando Jesus fala que o inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas o homem que não quer se render à vontade de Deus,
ele está na condenação, ele está na perdição. O dom gratuito é essa graça de Deus, como Paulo fala em Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Jesus é o presente de Deus. É um favor não merecido. É a obra da cruz. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso ele tem um nome que se encontra acima de todo nome. Essa salvação pela graça, porque Jesus não veio condenar o mundo. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Nessa mesma conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. A condenação é esta, João 3,19. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens eram más. Jesus é o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, a salvação de Deus. A obra da cruz fala sobre isso, ele pagou um alto preço. Por isso, João diz, se andarmos na luz como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E mais uma vez, em Apocalipse 1:5, João repete, aquele que nos ama, com o seu sangue, nos purifica de todo pecado. E a vida do Senhor é uma vida abundante e uma vida eterna. É isso mesmo. Aquele que está em Cristo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Em Cristo o Senhor riscou o escrito da dívida que era contrário a nós e triunfou na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Deus estabelece a salvação centrada em Jesus. Aquele que crê naquele que enviou Jesus passou da morte para a vida. João 5:24. A vida que é eterna. Porque em Cristo o cristão não morre. Ele passa dessa vida, como Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Então Jesus é o presente de Deus. Jesus é o amor de Deus. Jesus é o perdão de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois o próprio Deus é quem o justifica. Romanos 8, versículo 33. Romanos 8 é um capítulo extraordinário. Foi na carta de Romanos que Martim Lutero entendeu e estabeleceu a reforma protestante. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Jesus. Porque muita gente diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Ei, mentira! Só Jesus é o caminho. Só existe um caminho. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Essa é a doutrina da justificação pela fé. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem é pecador. E são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, do 21 até o 24. Anote os versículos, leia os versículos,
Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Nós não estamos aqui para falar de uma religião, de uma placa, de uma denominação. Não, 1000 vezes não. Nem bem nem mal. Estamos aqui para falar de Jesus, verdade que liberta. Somente nele, em Jesus, nós vamos encontrar a salvação. Todos pecaram, eu e você que me ouve, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas somos justificados gratuitamente pela sua graça, a redenção. Cristo é o nosso Redentor, ele pagou um alto preço. Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Por isso o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque quando o homem aceita essa verdade, quando o homem se rende a essa verdade, quando o homem entende essa verdade, ele recebe a salvação pela graça. A suprema riqueza da graça. Como Paulo diz aqui em Efésios, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Redenção. Preste atenção, a princesa Isabel aqui no Brasil, na época dos escravos, ela assinou a carta, uma lei, e ela libertou todos os escravos. E ela é conhecida como a Redentora. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele assinou um decreto. E todos aqueles que eram escravos do pecado pela natureza carnal, agora somos livres. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 7 e 8. Assim, nessa pequena mensagem, eu quero falar para você que só Jesus é caminho, que só Jesus é verdade, que só Jesus é vida. Não existe outro nome nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual nós seremos salvos. Ele pagou um alto preço. E nós sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, dinheiro, prata, ouro, dólar, euro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Por isso João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Pedro, aqui na sua carta, 1 Pedro 1, 18 e 19, disse: isso não foi com prata, não foi com ouro, mas o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor pagou um alto preço. Jesus é o presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, você vai ver a glória de Deus, a salvação de Deus, o perdão de Deus. Mas se você não crê, aí é pessoal, é individual. Nós anunciamos a palavra, pregamos a palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A vida eterna é essa, é crer em Jesus. Que o Espírito Santo possa falar muito mais ao seu coração. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Em Jesus temos vida eterna e vida abundante. Em Jesus somos mais que vencedores, porque verdadeiramente ele levou sobre ele todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz, quando Jesus disse: está consumado, ele consumou a redenção, a salvação. Ele abriu um novo e vivo caminho. Como o escritor dos Hebreus mostra esse texto tão rico da Bíblia, que fala sobre esse novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho que nós temos em Jesus. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho
que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Ele pagou um alto preço. Ele levou sobre si a nossa dor. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. É presente de Deus. Por isso posso dizer para você, Jesus te ama. E essa foi mais uma mensagem de esperança. Jesus, o presente de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna.